E hoje eu vou chamar esse demônio para briga. E quando ela fez 1 ano e meio, eu fui numa igreja e eu comecei a olhar algumas situações dentro da igreja. E outras crianças também estavam oprimidas naquela igreja. Não era só nada. Tinha criança que chorava e tal. Eu comecei a observar aquilo. E deu um estalo. Eu olhei e falei... Esse estalo aí... Isso na minha vida foi... Eu olhei e falei, isso aqui tá estranho. E aí o meu marido, nessa época, ele trabalhava da meia-noite às 8 da manhã. Graças a Deus. Que eu sempre tive comigo que a mulher deve ser responsável, deve ser uma pessoa submissa. Mas submissão não é você ser mandada pelo marido. Não é submissão. Mas você tem que ser adjuntora. E eu, graças a Deus, sempre... nunca tive problema com isso. Uhum. E eu pensei, eu vou chegar em casa e hoje eu vou chamar esse demônio para briga. E eu pensando comigo, falei, meu marido vai sair, graças a Deus, não vou falar para ele, para não correr o risco dele falar que não deve nada, porque se não falei. Falei, eu vou chegar em casa hoje, eu vou chamar esse demônio para guerra. Aonde ele estiver, ele vai vir, ele vai ter que lutar comigo. E fui para casa. Cheguei em casa e eu fiz exatamente aquilo que eu pensei. Cheguei, o meu marido saiu, foi trabalhar e eu pensei, é hoje. É hoje que esse demônio me derruba, que derruba nós duas, ou acontece alguma coisa, mas alguma coisa hoje vai acontecer. Dentro de toda a situação e tudo mais, mas não. E aí sentei e fiquei esperando. Orei, cantei, que eu não canto nada, mas aquele dia peguei a harpa e até cantei, para ver se mexia. Uhum. Sentei, mas não deu nada, não acontecia nada, o Nathan estava dormindo. De repente falei, uau. Vou apagar a luz, porque vai que no medo acontece alguma coisa, né? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Dá um susto nele. Não, eu pensei que ele ia dar um susto em mim e a coisa... E aí apaguei as luzes da casa toda, sentei e falei, pode vir. No escuro. No escuro. Eu falei, porque daqui tu não passa, hoje tu não toca nela. E comecei a provocar. Meu Deus, foi... Pensa, sem entendimento, sem compreensão. Sabe aquela coisa assim, ó... Vou tentar de tudo aqui. Naquele dia eu falei, hoje eu vou tentar de tudo. Se tiver que sapatear aqui e chamar... Por quê? Porque eu tava no meu, eu tava no meu limite, não aguentava mais. Uhum. Isso não era coragem, isso era desespero. Uhum. Porque eu não aguentava mais ver o sofrimento dela. Uhum. A coisa que mais mexeu comigo, a coisa que mais me desestruturou, não foi o meu sofrimento, foi o sofrimento dela. Ela era inocente. Não, que a gente vê um filho nosso. Ela era, as coisas que aconteciam assim era terrível, sabe? Só quem passa para ter ideia. Só. E eu lá sentada esperando. E quando foi ali umas 3 horas da manhã, assim, sem brincadeira, eu senti quando aquela presença chegou. 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. E quando aquela presença chegou no quarto, foi assim, ó. A Nathalie começou a resmungar, começou, sabe, fazer aquela coisa que ela fazia. Eu falei, hoje não. Me levantei e falei, passa por cima de mim hoje. Pra tocar lá, tem que me derrubar. Sou mãe e tô requerendo o meu direito de mãe de guerra. Se tem um Deus aí no céu, me reveste, porque senão a coisa vai ficar feia aqui embaixo. Meu Deus. E ali eu senti, cabelo... Sabe aquela sensação de pavor? Uhum. Aquela situação... Porque ali não tinha ninguém incorporado. Ali era eu dentro de um quarto, uma filha problemática, uma vida problemática e a presença de um ser. E aí comecei, sem entendimento, sem grande compreensão, sai daqui em nome de Jesus e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E aquela presença ali, e de repente o Espírito de Deus ministrou o meu coração. Aí o Espírito Santo falou comigo abertamente. E até aquele momento eu não lembrava do que aconteceu comigo quando criança. Tinha desaparecido. E aí o Espírito Santo falou, é o mesmo espírito imundo que foi tratado com feitiçaria, com idolatria, foi tratado com vícios, que atormentou você e que hoje atormenta ela. Repreende ele,
quebra as alianças com ele. Você tem direito a quebrar as alianças que foram feitas, até mesmo pelas pessoas que tinham autoridade sobre você na época. E ali eu comecei a primeira oração de quebra de maldição, a primeira oração quebrando as legalidades. Dentro muito do que estava sendo ali falado pelo Espírito Santo. E comecei a orar em nome de Jesus. Eu não aceito mais você na minha casa. Eu quebro as alianças. Talvez não tenha sido eu que fui lá, mas alguém foi e te trouxe para cá. Mas aqui você não vai ficar mais. E comecei a orar. E de repente, quando orando assim, a Nathalie começou a passar mal e vomitou. Começou a vomitar. Olha aí. Começou a vomitar, começou a ter... E sabe aquela coisa, vai para a filha ou fica aqui na oração? Eu falei, não. Até aqui eu nunca consegui fazer nada por ela. Então ela vai ficar vomitando sozinha e eu vou orar. E quando eu terminei a oração, aquele espírito imundo saiu. Que eu cheguei no berço, ela não era mais a mesma criança, fisicamente. Sabe quando você olha para uma pessoa atormentada e agora não está mais atormentada? Essa era a visão que eu tinha dela. E simplesmente ela mudou. Ela simplesmente mudou. A enfermidade foi embora. Ela dormia. Ela tinha paz. Ela não era mais a mesma criança. E graças a Deus, eu e o meu marido sempre fomos muito unidos espiritualmente. E aí, quando ele chegou no outro dia de manhã, eu passei a noite lendo, porque aí eu precisava entender biblicamente o que tinha acontecido comigo. Uhum. E aquela transformação dela. E aí, quando ele chegou, eu falei, ela nasceu numa igreja evangélica. Ela é inocente. Tem 1 ano e meio. E ela tá desse jeito. Agora imagine eu e você. E agora eu vou orar por você, como o Espírito Santo ministrou, me ensinou, e você vai orar por mim dentro da mesma coisa. E começamos a orar. E começamos a repreender. E começamos a mudar a nossa história dentro de casa. E sem brincadeira, quando nós nos levantamos, nos posicionamos, começamos a entender que o mal nos atacava. Não estávamos endemoniados. Estávamos sendo atacados. E quem não sabe se defender, apanha. Ainda que seja crente. É um crente apanhando. Então, não era possessão. Não era possessão, era ataque. O demônio vinha roubar, tirava a bênção, saía e deixava no sofrimento, voltava a roubar de novo, não tinha quem se opusesse a ele, porque a palavra diz que para você expulsar demônios é em nome do Senhor Jesus, mas é também pelo entendimento que a palavra dá. Porque é muito fácil você identificar um demônio quando ele está incorporado em alguém. A pessoa caiu, está babando, está ali, passando mal. Não precisa ser, não é verdade? Sim. Está ali. Não precisa ter discernimentos, é demônio. Mas e quando é dentro da casa? E quando não está incorporado? E quando está só roubando? E quando só está causando confusão? E quando só está causando miséria? Mas não age de forma direta em ninguém. Vai identificar como? Não é verdade? Somente E no seu caso, entrou uma indignação e um estado de você não querer aceitar mais isso. Não aceitava. aceitava. E você se posicionou diante de Deus e o próprio Espírito Santo te mostrou aquilo. Pela bondade, porque eu não tinha acesso. Não tinha acesso, não tinha algo que te desse informação. E eu tinha procurado em todos os lugares. E eu creio que Deus, pela bondade e misericórdia dele, chega uma hora que ele também diz basta. Porque não era uma questão de ser omissa, nós tínhamos procurado. Nós procuramos em todos os lugares, em todo tipo de crente que, como eu falei, a gente não era aquela pessoa, eu não vou receber oração. Não, para nós não fazia diferença nenhuma. Pode orar, vai resolver o problema, ora. Mas não tinha. E ali o posicionamento foi porque não tinha mais, não havia mais estrutura emocional para continuar aquilo ali. E foi onde Deus mudou. Olá, meu irmão, minha irmã, conheça o nosso livro Alcançando o Favor de Deus, os 10 passos para o poder transformador do favor divino. São 100 páginas que vão mudar sua vida espiritual, um devocional guiado para 30 dias de mudança e vitórias. Aprenda como milhares de pessoas mudaram suas vidas aprendendo a receber o favor de Deus. O link para adquirir está abaixo na descrição. Deus continue te abençoando.